Se você usa um avatar de anime em alguma conta sua de rede social, eu tenho péssimas notícias pra você. E aí pessoal, Dorito aqui, e eu espero que vocês estejam muito bem. 2021 já começou mostrando que esse negócio de liberdade é pros fracos, e que bom mesmo é ter controle sobre absolutamente tudo, então você é basicamente propriedade deles. Pois é, não digam que eu não avisei, eu venho falando isso basicamente tem uns 3 anos. Antes que você me chame de maluco, eu te convido a analisar o que aconteceu nos últimos dias e depois disso tudo, quando eu explicar o que eu tenho que explicar aqui, tirar o celular da sua barriga e começar a pensar, caso você seja um dos críticos que aparece aqui nos meus canais, se o que eu tô falando é basicamente desvio cognitivo ou um alerta um tanto quanto bem-humorado pra você se preparar para o que tá por vir. Porque vai por mim, o negócio vai ser complicado. Pra quem não sabe, nos primeiros dias do ano foi divulgada uma série de regras quanto ao conteúdo das empresas japonesas de animação e que tecnicamente não só seria encarado pelas pessoas como algo compreensível, como até também passaria desapercebido se não fosse por uma ou duas regras incutidas ali dentro, que basicamente vão afetar muito do que você conhece na internet se você é uma pessoa que não mostra o seu rosto. Divulgada aqui pela fonte da N+ Radio, uma nova lei de copyright, ou seja, aquele negócio que protege a propriedade intelectual dos criadores, que já começou a vigorar no Japão e no mundo inteiro, afinal de contas a distribuição do material dos caras ultrapassa e muito a fronteira do Japão, decidiu basicamente proibir o download ilegal de imagens, episódios, revistas, mangás, quase todo tipo de material que é feito por essas produtoras. Assim como de também compartilhar conteúdo que possa ser consumido por link, que você não precise baixar, como boa parte dos sites de animes e mangás que a gente vê por aí. Até aí tudo bem, a gente sabe que empresas como a Crunchyroll e entre outras que vêm legalizando o conteúdo de anime aqui pro ocidente, e consequentemente ganhando rio de dinheiro com isso, tão de olho no mercado, acaba que é pirataria de todo jeito, porque afinal literalmente agora eles têm um distribuidor legal e você pode consumir aquilo de forma honesta, mas não é exatamente sobre isso que eu vim falar. A questão é que dentro desse texto legal tá escondida umas semi-cláusulas ali que basicamente vão ferrar quase todo mundo que gosta desse tipo de entretenimento, porque além de não poder baixar as imagens, você também não vai poder utilizá-las, seja em criação de conteúdo, caso você tenha um canal de review que não tem autorização da produtora para estar falando sobre um episódio, sobre um anime, sobre um mangá que vai sair ou que você tá gostando, quanto também para literalmente uso pessoal não monetizado, ou seja, a foto que você coloca lá no teu avatar. O motivo disso, segundo eles, é para evitar que seja vinculado o material não autorizado, ou seja, que as empresas como a Crunchyroll tenham os direitos no ocidente de exibição e a partir disso aí, você vai ter que recorrer a esses meios para conseguir ver essas obras. E que assim como acontece com a indústria do cinema e das séries aqui no ocidente, você vai tomar strike, punições e até mesmo processos se você utilizar esse conteúdo. Na minha opinião, isso era uma questão de tempo. Quando eu soube que empresas estavam trazendo esse conteúdo para o ocidente, eu sabia que iam ter meios legais para impedir as pessoas de assistirem e usarem esse material de forma gratuita. Mas eu nunca imaginei que simplesmente eles fossem proibir você de utilizar uma foto do Midoriya no teu perfil do Twitter, ou até mesmo de comentar utilizando um GIF ou uma foto sobre um episódio que você gostou. Afinal de contas, isso acaba sendo uma publicidade gratuita. Quando um personagem fica famoso e todo mundo começa a usar avatar dele, isso acaba gerando interesse das outras pessoas nas redes sociais e o anime consegue chegar em mais gente. Consequentemente, mais pessoas vão comprar produtos licenciados ou até pagar plataformas para assistir o negócio oficialmente e cabum, você ganha dinheiro. Então por que teve essa reunião de produtoras e de repente o Japão aplicou esse negócio de lei de copyright assim do nada? E a resposta vai deixar alguns de vocês, como eu falei no começo do vídeo, me achando um maluco ou falando que esse negócio faz total sentido. Caso você acompanhe o pessoal que produz conteúdo do ano de 2015 para cá, você soube de um incidente chamado Artigo 13, a qual se referia a uma lei na Europa que basicamente dificultava e muito a questão dos direitos autorais de música, inclusive para material Creative Commons, que acabava sendo regravado, enfim, dava uma confusão danada. E muita gente que usava um efeito sonoro de um joguinho ou até mesmo uma trilha sonora de jogo de Super Nintendo ou qualquer outra coisa que o seja, uma música em copyright que por um acaso foi usado no jogo ou num filme ou em qualquer outra produção, simplesmente poderia ser deletado do YouTube e a pessoa que produziu aquilo acabar tomando um processo.
E não se engane, isso não se resume a uma simples ação de lobbies e gravadoras para tentar ganhar dinheiro em cima de quem tá arduamente querendo produzir conteúdo. Misteriosamente, esse negócio nasceu com a ascensão de um pessoal muito complicado que queria, acima de tudo, controle na Europa e que hoje vem literalmente dominando o pensamento mainstream tanto fora quanto dentro do continente. Esses grandes conglomerados que têm um pessoal bem suspeito como dono, andam tentando passar umas agendas e umas formas de pensar que, de certa forma, desbeneficiam, por assim dizer, a sanidade mental e até a vida das pessoas afetadas com isso. E não fica tão difícil de ligar uma coisa com a outra quando você percebe que, além dessas gravadoras e produtoras, eles também são donos da mídia tradicional, ou seja, da TV, do rádio, que coincidentemente, depois da popularização da internet, do YouTube, dos podcasts, enfim, das produções de conteúdo independente, tem perdido cada vez mais espaço. E claro, além de perder o espaço, eles acabam perdendo o controle daquilo que é falado nesses meios de mídia. Se eu, que tenho aqui os meus 2 canais, falo pra vocês sobre liberdade, sobre como a gente tem que se manter uma pessoa íntegra mesmo quando o mundo tá meio que aos cacos, passo por uns perrengues chatos com desmonetização, perseguição ou mesmo nerfagem do meu conteúdo, como acontece no meu canal principal, em que literalmente mais da metade do pessoal que quer saber sobre os meus vídeos não recebe as notificações, por isso inclusive que eu criei aquele grupo de Telegram. Imagina um cara com esses valores num programa de TV. Ele simplesmente não ia durar. E, na verdade, ninguém dura. Tanto é que eles literalmente estão expandindo para a internet e tentando dominar o discurso custe o que custar. E quando eu falo custe o que custar, é não só mirar nos produtores de conteúdo, mas sim nas vozes independentes dentro de cada rede social. Você com aquele teu perfil de anime, que tá praticamente isento de sofrer perseguições e consequências de ir contra a cultura do lacre, provavelmente usa do anonimato porque você sabe o que acontece quando essa patota se junta para tentar prejudicar alguém. E ao meu ver, em influência da Crunchyroll e de outras empresas que pertencem aos conglomerados de mídia, enfim, bastante suspeitos, eles convenceram as empresas e produtoras do Japão a elaborarem esse texto legislativo para proteger a propriedade deles, só que de quebra, eles conseguem calar dessa vez não só os produtores que não concordam com as ideias que eles querem passar, mas sim também com o cidadão comum munido do seu anonimato com a sua foto do All Might falando umas verdades na cara do pessoal chato do Twitter. Mas aí você deve pensar: Dorito, seu portador de deficiência cognitiva, não é todo mundo que usa foto de anime. Nem todo mundo é um otaku fedido que nem você. Algumas pessoas usam fotos de cartoon, tem a galera furry, existem milhares de outras tribos na internet que podem vir a falar aí umas verdades e não precisam necessariamente utilizar o seu avatarzinho de anime. E eu não descarto a possibilidade de você estar certo, salvo 2 pequenos detalhes. O primeiro é que toda a comunidade do pessoal mais chato reconhece que a galera do avatar de anime é incontrolável, e eles são realmente tantas pessoas e até de certa forma tão organizados que a probabilidade e a capacidade desse pessoal de desfazer a narrativa se tornou literalmente uma ameaça para o pessoal do politicamente correto. Portanto, por mais que tenham outras pessoas com outros avatares ali, esse é um nicho a ser atacado, e tem como você resolver isso utilizando do braço burocrático, coisa que um cara que usa uma foto de templário aleatório, por exemplo, daria bem mais trabalho. Você teria que convencer a diretoria do Twitter que aquela é uma imagem que corresponde a uma ameaça, ter de desenvolver um algoritmo que identifica aquela foto e que bane automaticamente a pessoa, ou seja, por hora é mais fácil fazer isso. E em segundo lugar, é que você consegue colocar a praxe de pessoas ruins no pessoal que se utiliza desse artifício. Você basicamente fala que o pessoal é tóxico e reduz todo mundo que se utiliza de avatar de anime como alguém cujo argumento não deve ser validado, afinal de contas tiveram de fazer uma lei para lidar com isso, fazendo com que mais pessoas consigam ser enganadas através desse negócio de se tá num papel escrito tá errado, então é porque tá errado. Por fim, eu finalizo isso aqui explicando que não é por direitos autorais, não é por dinheiro, não é por qualquer outra coisa que não seja a sua liberdade. Isso vai acabar abrindo um precedente legal e daqui a pouco desenhos da Cartoon Network ou outras animações estarão adotando literalmente a mesma prática para evitar que cada vez mais você tenha dificuldade de não mostrar o seu rosto e não sofrer as consequências do cancelamento eminente por discordar dos discursos das massas que têm problemas cognitivos.
negativos, por assim dizer. 2021 já começou bem complicado e isso mostra como a máquina burocrática funcionando a todo vapor, com o dinheiro de bilionário engajados numas causas bem contestáveis, pode literalmente não só te afetar, mas como te prejudicar de uma maneira que eu não saberia dizer agora, porque isso está só começando. E justamente porque existem vários mecanismos para impedir as pessoas de terem contato com opiniões que não são dessas ideias e dessas coisas aí, que a gente tem que apelar para outros meios. Então aqui na descrição do vídeo tem o meu grupo de Telegram, onde você vai receber as notificações de tudo que eu posto nos meus 2 canais. Caso você seja também meio maluco e queira ter um contato comigo, aqui também estão as minhas redes sociais. E lá eu também aviso sempre que eu vou postar vídeo, ou vou fazer alguma live, enfim. Me acompanhando por lá, a probabilidade de você não ser notificado quando sai um vídeo ou um material meu é bem menor. Eu agradeço demais por você ter visto esse vídeo até aqui. Eu sou o Dorito e a gente se vê numa próxima, com muito mais frequência em 2021, eu tô prometendo isso pra vocês. Até lá!